Olá, sou a professora Maria Ido Virges e eu estou aqui neste momento com vocês para juntos nós trocarmos algumas ideias sobre quem é a criança autista, quem é o seu filho autista. Eu acho que tem momentos na vida onde nós nos deparamos com o outro que é diferente, com o meu filho, com o seu filho, com o meu neto, com o meu paciente, com o meu aluno que é diferente. E às vezes eu desconheço a identidade dele. Então nós estamos aqui para trocarmos algumas informações que são pontuais, que são necessárias para que eu possa entender toda essa dimensão de quem é a criança autista. É o nosso desafio no dia de hoje, identificarmos quem é esta criança. Como vocês podem perceber, eu gosto de conversar muito com pais, gosto muito de conversar com o meio acadêmico, mas neste momento eu me dirijo a você, pai, a você, mãe, a você responsável, você que neste momento está diante de situações onde você desconhece quem é o seu filho. Então tem relatos de alguns pais e eu trouxe para vocês, para que vocês possam entender as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Só um parênteses, além de profissional, eu também sou avó de uma criança autista. Então, eu um dia passei pelos dois lugares, passei como formadora, como aquela que estuda, aquela que pesquisa sobre a criança autista, mas principalmente, quando eu caminhei do outro lado, que é o lado da família, eu encontrei os meus maiores desafios. Então, estamos aqui para estar falando um pouquinho para vocês, pais, e nós que somos profissionais temos que ter esse olhar direcionado para o pai, para a família, para as pessoas responsáveis pela criança. Então, existe um relato de pais que eu vou deixar isso bem claro para vocês. Então, olha bem, muitas vezes o pai diz assim, mas o que está acontecendo comigo está trazendo muita dificuldade na minha dinâmica familiar. Olha bem, muitas dificuldades na minha dinâmica familiar. Outros pais falam para mim, mas professora, eu não sei como reagir diante das alterações de comportamento do meu filho. Eu não sei se aquilo é normal ou se aquilo são situações típicas do desenvolvimento de uma criança, se não são. Então, esses são os grandes desafios de pais. E tem mais ainda, a respeito de alguns relatos de pais. A aceitação. Muitas vezes, a dificuldade de aceitação, a dificuldade de estar vendo quem é essa criança, porque eu quero que muitas vezes eu vejo relato de pais, vou contar um relato do meu filho, ele disse assim, mãe, ele é o cara, mas ele tem um transtorno do espectro autista. Então, essa é a preocupação, aceitação, muitas vezes o sofrimento, eu não quero dividir, porque eu não quero dizer quem é meu filho, ou senão a negação. Não, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Então, e muitos pais preveem momentos de incerteza, de turbulência. Então, como vocês podem ver, não sou eu que estou dizendo, são alguns pais, em relato de pais, que falam para profissionais que o que eles estão atravessando diante de situações quando veem que o filho dele é diferente. Ele não sabe ainda que ele é diferente no quê? Quais as áreas que ele é diferente? Mas ele transita na incerteza, na preocupação de ver um desenvolvimento atípico. Então, alguns pais dizem assim, mas eles são seres humanos. Peraí, mas seres humanos, eles só são diferentes. Será que todos nós somos iguais nas nossas interações, na forma de nós como comunicarmos? Será que nós somos iguais nas nossas preferências? Será que nós somos iguais na forma de agir, de pensar? Todos nós temos a nossa diversidade. E a nossa criança autista, ele é diferente. E nós vemos que existe na sociedade, pela falta de informação, um grande preconceito. E a gente vai ver por que desse preconceito, mas principalmente a família, quando ele percebe que o filho dele vai atravessar crise de preconceito, o que ele faz? Ele
nega a situação. Então, o que nós podemos dizer? Primeiramente, com o relato dos pais, eu vejo a grande necessidade que nós, como profissionais, temos de informar quem é a criança autista. Qual a identidade dele? Por que ele é autista? Ou às vezes não tem um laudo ainda, não tem um diagnóstico, mas como que esses médicos classificam meu filho? Como que esses profissionais veem meu filho? Então nós vamos ver que existem duas formas médicas de dar um diagnóstico para o seu filho. Existem duas formas. Através do Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, e outro é o Código Internacional de Doenças, que é o CID. Então a gente tem o DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, e temos o CID, que é o Código de Doenças Internacionais. Isso, eles têm um protocolo de avaliação para ajudar o profissional que está fazendo um diagnóstico. Eles têm um protocolo para dizer quem é esta criança. Então, partindo desses dois manuais, é que são definidos a identidade da criança autista. Tudo bem? Então, meu filho, meu neto, meu paciente, meu aluno, ele é definido como um transtorno do desenvolvimento neurológico. O que vem a ser um transtorno do desenvolvimento neurológico? Um transtorno do desenvolvimento neurológico significa que eu apresento algumas modificações em todo o desenvolvimento nas áreas de comunicação, de interação e principalmente em comportamento. Então, olha bem, a comunicação é a forma como eu me apresento com o outro. Será que eu posso me comunicar de diversas formas? Neste momento eu estou falando com vocês através das mãos, através do meu olhar, através da minha postura, eu estou me comunicando com vocês. Essa é a grande dificuldade da nossa criança e da nossa pessoa que faz parte do espectro autista. E a interação? Interação é muito mais de eu interagir com você. Estou interagindo com você através de uma câmera, mas muitas vezes a interação são os ajustes que nós temos que fazer para poder estar conversando com alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você chega numa sala, qualquer sala, você tem que fazer um ajuste primeiro com o espaço do meio ambiente. Você tem que fazer um ajuste com o quê? Com os sons do meio ambiente, você tem que fazer um ajuste com a luminosidade do meio ambiente, você tem que fazer um ajuste com os sons, com os cheiros e com os paladares, com a comida que apresenta naquela sala. Isso são ajustes. E essa é a grande dificuldade da criança que faz parte do espectro autista. Então, quando o DSM, o CID, define como um transtorno do desenvolvimento neurológico, é porque essa criança apresenta alterações de comunicação, de interação e, consequentemente, um comportamento alterado. Se ela não consegue fazer esses ajustes, por exemplo, ela chegou num lugar, tem som demais, tem luz demais, ela não consegue se adaptar. E é onde que ela tem alterações no seu comportamento e que as famílias muitas vezes não sabem como fazer. Mas nós, diante de tantas situações que nós vamos ter pela frente e de todos os vídeos que eu irei apresentar para cada um de vocês, nós vamos ver o que fazer. Por enquanto nós estamos apresentando, mas o que fazer, nós teremos um momento exato para isso. Então vamos ver, quem mais essa criança é? Além das dificuldades de interação, das dificuldades de comunicação, comportamento alterado, ela tem um déficit persistente, quer dizer, uma perda persistente para iniciar e sustentar a comunicação, a atenção. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, eu tenho que ter uma facilidade para iniciar e sustentar a atenção diante de uma câmera e para conversar com vocês. A nossa criança autista, ela tem um déficit de sustentar, porque, peraí, ela chegou em algum lugar, ela tem que sentar. Ela tem que ter um comportamento social. Ela tem que interagir com as pessoas. Ela tem
Que mais? Que comer os alimentos que são apresentados para ela. Ela tem que se ajustar diante da roupa que ela está vestindo. Então, tudo isso são os déficits de iniciar e sustentar uma comunicação. Para conversar, eu preciso de planejar. Estou aqui conversando com vocês, eu fiz um certo planejamento. Eu faço um checklist. Eu estou conversando com vocês sobre sorvete. Eu pergunto, vocês gostam de sorvete? Ali eu vou sustentando a conversa. E essa é a grande dificuldade da criança autista. Ele vai aprender? Sim. A partir do momento que nós tivermos uma metodologia adequada, que nós sabemos como trabalhar, como transitar nessa dificuldade dele para tirar ele. Nós não vamos tirar ele do espectro, mas nós vamos tirar ele da dificuldade. Padrões de comportamento e interesses restritos e repetitivos. A gente observa muito, às vezes nas saídas que eu dou, no consultório, às vezes até com meu neto, eu percebo um comportamento diferente, restritos e repetitivos. Eles gostam, por exemplo, de determinada coisa, eles falam muito sobre aquilo. Às vezes o interesse dele, todo mundo está falando de outro assunto e ele está falando daquilo que ele tem interesse. Então a gente percebe que todos os padrões de comportamento dele, de interesse, são muito restritos. Ele pode transitar nos outros assuntos? Pode, mas ele vai precisar do auxílio de um profissional. Então, pai e mãe, se você está tendo essa dificuldade, nós temos que procurar saber quais os profissionais que podem repassar as informações de como fazer. Tudo bem? Que mais? Quando nós falamos de espectro, quando nós falamos da identidade dessa criança, que eu disse para vocês que tem dificuldade de interação, de comunicação e comportamento alterado, nós vamos ver, mas ele falou assim, mas espera aí, mas meu filho não é igual àquela outra criança. Mas meu filho tem grandes dificuldades ou tem menos dificuldade. Então, tudo isso nós podemos dizer que isso é um espectro. E esse espectro vai de leve a severo. Quando nós falamos de leve a severo, são os prejuízos que essa criança vai ter. Esses prejuízos podem ser leves e esses prejuízos podem ser severos. Na sua vida funcional, nas transições que ele tem que ter de diversos contextos. Ele está hoje na escola, amanhã ele está dentro de um shopping, amanhã ele está numa festa. Então, esses déficits, esses prejuízos dele, são de leve a severo. Então, nós, como profissionais, nós, como pais, nós temos que ficar isso bem claro. Quais os prejuízos que o meu filho tem? Quais as dificuldades que ele tem? São de nível leve ou de nível severo? Tudo bem? Então, continuando aqui, mais algumas informações. Qual é o verdadeiro desafio meu e de vocês, como profissional e como família? Como eu disse para vocês, eu tenho os dois lados, profissional e família. Qual é o primeiro desafio? O grande desafio. O grande desafio é a busca de um diagnóstico precoce. Eu vejo pais caminhando de médico a médico para poder dar um diagnóstico, para saber com mais clareza quais as singularidades, quais os detalhes que essa criança tem na área comportamental, na área de interação, na área de comunicação. Os pais precisam de ter maior clareza. Por quê? Porque muitas vezes esses pais buscam de sala em sala, de médico em médico, a busca de um diagnóstico para o seu filho. Mas nós precisamos ir atrás de um diagnóstico. Então esse é o nosso primeiro desafio. Mas nós pais, quando nós estamos ainda em busca de um diagnóstico, nós estamos ainda naquele período de aceitação ou de negação. Ou eu aceito ou eu nego. Ou eu me preocupo ou eu me sinto impotente. Olha bem, olha a ambiguidade das situações que nós atravessamos. Ou nós sofremos, ou nós nos revoltamos, ou nós renunciamos, ou nós temos dúvidas. Então, olha bem, essa ambiguidade são situações que eu e vocês atravessamos no momento antes do diagnóstico, após o diagnóstico.
aceitação, negação, preocupação, impotência. Eu posso me preocupar, mas eu me sinto impotente. Eu posso sofrer, mas ao mesmo tempo eu me sinto revoltado. Eu não quero isso para mim. Ou muitas vezes eu renuncio, mas eu ainda tenho dúvidas. Lembre-se que as dúvidas é o maior preconceito que nós podemos ter. Por quê? Porque eu tenho dúvidas. Quando eu nego, é um preconceito. Então nós precisamos de maiores informações para que a gente possa realmente auxiliar o meu filho, que naquele momento ele está se apresentando diferente, mas eu não sei qual é essa diferença. Eu não sei o que está acontecendo. O desconhecimento ou conceito equivocado de quem é esta criança evidencia a necessidade de conhecer realmente os conceitos mais importantes com base na ciência. Às vezes, eu tenho um conceito equivocado daquilo que me disseram sobre a criança autista. Quantas vezes você já escutou, mas seu filho realmente não vai aprender? Mas seu filho não é assim como parece. É muito difícil. Vocês já viram que as pontuações equivocadas geralmente são pontuações que ferem a família? A gente precisa tomar muito cuidado com essas pontuações equivocadas, porque muitas vezes a falta de conhecimento, sem base na ciência, nos faz muitas vezes até acreditar em determinadas situações, em determinados conceitos. Por isso, eu preciso sempre de ajuda de profissionais da área médica, de profissionais da área da saúde e terapeutas que saibam o que falar sobre a minha criança, que tenham um parecer com base científica, para que a gente não possa ficar transitando de um lugar para o outro. O conhecimento nos leva a acolher o nosso filho. O conhecimento não é para a gente falar, mas eu tenho conhecimento, eu vou descobrir então que meu filho tem. Peraí, o desconhecimento faz eu afastar do meu filho. Cada vez que eu não tenho conhecimento, que eu tenho conceitos equivocados, que eu tenho desconhecimento, literalmente eu me afasto da minha criança. Do jeito que está, tá bem. Quantas vezes eu já vi pais falarem assim para mim, quando crescer isso vai melhorar. Depois dos 5 isso melhora. Eu já conheci, o pai dele era assim, melhorou. Então isso são conceitos equivocados. Nós estamos hoje diante de situações que a família está atravessando e que acabam não acolhendo o seu filho. Então olha bem, o conhecimento leva a nós, pais e profissionais, a convivermos com a nossa criança autista e principalmente de escolhermos os melhores atendimentos. Estão lembrando disso? Lembre-se bem, o conhecimento ele só serve para auxiliar o seu filho, o conhecimento serve para escolher o melhor tratamento, mas principalmente para melhorar o desenvolvimento do seu filho. O conhecimento abre as fronteiras, o conhecimento desmistifica todos os mitos e principalmente o conhecimento faz com que eu trilhe um caminho exato e duradouro, porque o autista é para o resto da vida. Então, a partir do momento que existe um diagnóstico, que existe o conhecimento, é para auxiliar esta criança. Quantos pais veem assim, meu filho tem realmente alguns déficits de comunicação. Mas ele não é assim como fulano. Então, essas pontuações só servem para prejudicar o desenvolvimento da criança. Na década de 80, o autismo era uma condição rara. Então, nós tínhamos uma criança para cada 2.500 crianças, na década de 80. Isso há 40 anos atrás. E hoje, Becker, e eu gosto dessa estatística, da pontuação desses dois autores, Becker e Riesgo, quando ele diz que nós já temos 1 para 44 no Brasil. Então, por que não ir atrás do conhecimento?
Por que ainda há tantos medos, tantas incertezas, tanta revolta diante da apresentação de um comportamento do seu filho? Porque eu penso assim, vai melhorar. Nada melhora se não houver conhecimento. Nada melhora se não houver conhecimento. Ele tem uma comunicação atípica, tá? Então vamos ver o que significa uma comunicação atípica. Uma comunicação que é diferente. Nós falamos no desenvolvimento da criança, nós dizemos, os típicos são as crianças que têm um desenvolvimento normal. Não se fala mais esse termo, nós falamos em típica. E atípica, aqueles que têm um desenvolvimento diferente, tudo bem? Então ele se expressa de forma diferente. Ele tem falhas no contato visual, daí você diz assim, mas o meu não tem. Não são todas as crianças que têm falhas no contato visual, mas o contato visual é uma ferramenta importantíssima para comunicação. Eu posso não entender determinadas coisas, mas eu estou olhando para continuar perceber o que vem, o processo de comunicação e como vai à frente. Então, muitas vezes a criança tem falhas no contato visual, tem dificuldades de expressar situações de afeto e de regular as suas emoções. O que significa isso? A não aceitação. Gosta de muitas vezes ficar sozinha, brincar sozinha, ou brincar com crianças maiores ou menores, não com seus pares. Então elas têm dificuldades de expressar o afeto e as regulações dessas emoções. Quando eu estou com dor, eu me expresso de um jeito, quando eu estou triste é de um jeito, quando eu estou zangada é de outro jeito. Então nós expressamos através do nosso rosto, do nosso corpo, e a criança autista tem grandes dificuldades na expressão dessa afetividade. Vai aprender? Sim, mas para tanto eu preciso de profissionais e eu como família preciso saber quem pode fazer isso para auxiliar nas regulações dessas emoções. Preferências ao isolamento. Vou contar uma situação que aconteceu comigo uma vez, há muito tempo atrás, há alguns anos, de um pai que disse assim para mim, mas ele é o cara, ele não gosta de ficar no colo, ele gosta de ficar no berço. Ele não gosta de brincar com outras crianças, mas ele gosta de classificar. Ele não gosta de estar com os seus pares, com crianças da mesma idade, mas ele gosta do celular. Isso não são situações de comunicação. Isso são situações que a gente percebe que a criança quer se isolar, que a criança quer ficar aquém da informação, quer ficar longe, porque ela tem dificuldade de transitar com relação à interação. Então é onde a gente começa a perceber a comunicação social atípica. Alguns autores, pais e profissionais, falam para a gente que a grande deficiência do autista está na comunicação social atípica. Tudo bem? O que mais que ela tem? Ela tem um atraso no seu comportamento social. Porque o nosso comportamento, se eu chego, eu encontro com vocês, eu falo, tudo bem? E daí, como é que vocês estão? Mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, mas o meu comportamento social, diante da sociedade, eu tenho que apontar, eu tenho que me despedir, eu tenho que sorrir, eu tenho que, mesmo que eu não falo, mas o meu corpo vai se expressar. E muitas vezes nós temos a ausência desse comportamento social. Então, isso nós podemos dizer que tem uma comunicação social atípica. Modo de brincar em comum. Às vezes eu vejo, eu começo a observar as crianças no berçário, começo a observar as crianças nos centros de educação infantil, começo a observar as crianças às vezes no shopping. Eu gosto muito disso, para que eu comece a ver como é que elas se comportam diante do brinquedo, do ato de brincar. Que o ato de brincar é uma ferramenta lúdica necessária para o desenvolvimento de toda criança. A criança vai ser um adulto diante das atividades que ela brincou. Ela teve funcionalidade no brincar, ela pegou
um garfo e ela fez a expressão da funcionalidade, brincando com aquele garfo, da faca, da funcionalidade, porque o brincar nada mais é que uma ferramenta lúdica para nos orientar, para nos conduzir a sermos adultos. E a nossa criança, que tem um comportamento diferente, que tem uma interação diferente, que tem uma comunicação diferente, ela tem grandes dificuldades no ato de brincar. Então ela tem redução de comportamentos imitativos. Porque qualquer criança, ela ama imitar. Ela vê a mãe comendo, ela começa a imitar. Ela vê alguém andando de forma diferente, ela tenta imitar. Por quê? Porque o comportamento imitativo é uma representação de um ato social. E a criança precisa desenvolver esse laço social. Ela tem movimentos repetitivos diante de espaços abertos. Por quê? Porque como ela tem grandes dificuldades de se localizar dentro do espaço que ela está, ela começa com os movimentos repetitivos. Ela começa com movimentos de flipping com as mãos, elas começam a rodopiar, porque simplesmente porque ela não consegue interagir. Nós podemos cessar isso, nós vamos ver que isso não pode, mas nós devemos mudar o foco. Mas para tanto eu preciso trabalhar com a forma de brincar dessa criança e principalmente nos espaços abertos. Repertório de interesses restritos, né? Como eu já disse para vocês, se elas gostam de dinossauro, elas só falam sobre dinossauros. Se elas gostam de determinado personagem da televisão, elas só falam sobre aquilo, elas podem mudar o foco, mas elas têm sempre um grande foco e interesse restrito. E nós vemos que a criança tem alterações comportamentais. Essas alterações de comportamento, elas estão associadas a déficits na regulação das suas emoções. Até eu, quando eu não sei como regular as minhas emoções, eu choro. Mas se é um ato de eu não sei o que fazer, então eu vou chorar. Eu não sei como proceder, eu uso algumas ferramentas. Mas a criança autista tem grandes dificuldades com o espaço, de fazer esses ajustes com o espaço, tem grandes dificuldades de fazer ajuste com os estímulos visuais, grandes dificuldades de fazer ajustes com pessoas, com cheiros, com cores, com a instabilidade de sons. Então isso estão associados a como regular. Porque, gente, se eu estou num lugar e o ar-condicionado está muito acentuado para o frio, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma blusa. Então, eu sei como reagir diante das instabilidades que ocorrem no mundo. E essa é a grande dificuldade da nossa criança autista. E, para tanto, elas reagem com o comportamento. Daí podem ter um comportamento alterado, podem sair correndo, podem realmente derrubar as coisas, podem girar, podem entrar numa crise. Tudo isso são comportamentos devido a quê? Aos déficits na regulação das suas emoções. Muitas vezes reagem impulsivamente. A mãe fala assim para mim, mas eu não sei por que ele reagiu daquela forma. Ele reage daquela forma porque existe algum estímulo exterior que ela não está conseguindo fazer os ajustes necessários. Então, eu, como pai, como mãe, preciso ver quais as alterações que ocorrem e por que ocorrem. Mas eu preciso conhecer a nossa criança. E concluindo o nosso desafio de hoje, que é conhecer o seu filho. Por quantas coisas, quantos detalhes nós já passamos? O conhecimento melhora a minha ansiedade. O conhecimento melhora a dinâmica familiar. O conhecimento melhora a incapacidade que eu tenho de conviver com o meu filho. Porque o conhecimento muda o cenário de todas as coisas, principalmente da nossa criança autista. Então, como vocês podem ver, pais, responsáveis, professores, terapeuta, nós nos fortalecemos mais hoje, porque nós conhecemos a criança TEA, vimos algumas das suas características, vimos as interações de comportamento e as alterações comportamentais.
Tudo isso nesse breve papo que nós estamos tendo sobre a criança autista. Pelo menos a identidade você já sabe. Pelo menos o primeiro desafio de hoje você já sabe, que é o desafio de cada pai, de cada mãe responsável buscarem conhecimento, continuarem buscando conhecimento para atender às dificuldades da sua criança dentro do espectro autista. Então, até o nosso próximo encontro, e eu fico feliz de saber que você, pai, e você, mãe, e você, profissional, você vai continuar buscando conhecimento para melhorar o desenvolvimento do seu filho. Muito obrigada.